Meu nome é Orlando, eu tenho 25 anos, sou um homem trans. Eu faço serviço social aqui na UF. É muito acessível, vai ser sobre as discussões de gênero no serviço social. Não vai ser tão focado em pessoas trans, vai ser uma coisa mais ampla, mas eu queria estudar algo nessa área mesmo. Mais ou menos em 2013 eu comecei a fazer quadrinhos numa página no Facebook. Meio que porque eu tava meio mal na época, não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. E foi por essa página que eu acabei começando a ter contato com pessoas trans, que eu comecei a fazer quadrinhos sobre pessoas trans. E aí eu percebi o que me incomodava em mim, assim, foi mais ou menos quando eu comecei a minha transição. Essa página acabou gerando um curta, em relação aos meus quadrinhos mesmo, eu trabalho com pessoas trans, que a gente contava a história de alguns personagens, de algumas pessoas trans reais, né? Era um curta que misturava animação com live action e tal. Transformar. Transbordar. Transviado. Transvivo. Transluzir. Transgredir. Transparente. Transgredir. Transcender. Transpassar. Transposta. Transvivo. Transformar. Transbordar. Esse curta saiu em 2017. E, assim, na época acho que não tinham muitas coisas focadas em pessoas trans, principalmente feitas por pessoas trans. E esse curta foi, assim. Tinha eu, todos os personagens que apareceram eram trans, a pessoa que filmou, a pessoa que gravou o áudio, o diretor, todas pessoas trans. E eu acho que foi, assim, um marco, né, pra mim, né, na minha vida. Foi uma coisa que eu me orgulho bastante. Ele chegou a passar em mais de 50 festivais pelo mundo, e pelo mundo mesmo. Passou na Ásia, na África, em todos os continentes. Ganhou alguns prêmios, mas eu não vou lembrar agora. Eu lembro que ganhou em Gramado, assim, prêmio. O diretor do curta, né, o Kali, ele me abordou, assim, acho que em 2015, mais ou menos, falando que a minha página ajudou ele a se entender também, a se descobrir. E então ele queria fazer um curta sobre mim, assim, meio que sobre a minha história. Mas a gente ficou uns anos procurando algum edital, né, que aceitasse. Aí o Rio Filmes aceitou em 2016, eu acho. E foi a primeira vez que teve um diretor trans que foi aceito no edital do Rio Filmes. Para fazer o filme, acho que a gente pensou que tinha que ser um filme feito por pessoas trans, né? Não só mostrar a história, porque a gente quer representatividade, mas não só, tipo, na frente das câmeras, né? Mas também atrás. A gente quer dar espaço para as pessoas trans. E aí a gente teve essa ideia, né? De botar pessoas trans no máximo que desse. Por trás das câmeras também. E acho que a gente conseguiu, assim, na época. Não era uma coisa que se via muito, mas a maioria da equipe era de pessoas trans ou pessoas LGBT no geral, né? Tipo, com o filme, mesmo depois que ele saiu, a gente pensou em fazer uma lista que pessoas trans que trabalhassem com audiovisual mandavam seus nomes, seus contatos, o que elas faziam. E isso continua até hoje. Quando a gente lançou esse ano no YouTube, a gente botou essa lista, botou com a hashtag Contratem Pessoas Trans. E acho que é muito importante, né? Dar esse espaço para as pessoas, né? Que a gente é qualificado. Por que a gente não vê pessoas trans trabalhando no audiovisual, em que área seja, né? A gente é qualificado, mas a gente não tem espaço, assim, principalmente se for uma pessoa trans negra, uma pessoa trans com deficiência e tal. E a gente não... Elas não têm muito esse espaço, né? Eu acho que para alguém como eu ainda é bem menos pior, né? Porque sou um homem branco, assim. Na época da escola, eu ainda não me entendia como pessoa trans, né? Que acho que na época não se falava muito, já faz uns 8 anos que eu saí da escola, eu acho que eu terminei a escola, né? Mas acho que, tipo, já demonstrava, já tinha algumas dificuldades, né? Acho que eu não era percebido como uma menina cis hétero, assim, né? Então eu sofri bastante bullying na época da escola. Aí todo mundo meio que achava que eu era lésbica e isso era falado, e então tinha um bullying nesse sentido, assim, né? Mas tinha uma lesbofobia, que na época eu não me entendia como homem trans, não sabia direito o que era, enfim. Então foi mais essa dificuldade, mas eu acho que assim, eu tenho outros privilégios que me possibilitaram estar aqui, né? Não foi uma época feliz da escola, mas que eu sei lá, pude ter acesso a psicólogo para melhorar, para me ajudar, e estou aqui hoje. Antes de estar na UF fazer serviço social, eu fiz uns anos de jornalismo, né?
E acho que foi uma época bem ruim, assim, pra mim também. Que foi a época que eu tava mais me questionando sobre o meu gênero e tinha umas coisas que meio que me incomodavam, assim, tipo no jornalismo, por exemplo, a gente ia fazer uma matéria jornalística, tipo, com vídeo, aí tinha que ir arrumadinho. Aí, no caso, esperavam que eu fosse com maquiagem, essas coisas que eu nunca fui de usar, assim, né? E meio que foi me criando um desconforto lá e eu ainda não consegui externar tão bem e eu acabei largando essa faculdade, assim. E aí depois eu vim pra cá. Mas aí já como Orlando, já como uma trans, né? Em 2019, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBTE, mostrou que a transfobia é o principal motivo do abandono escolar, ainda no ensino básico. Depois é que vem a depressão e a situação financeira. Dos 250 participantes da pesquisa, 50% deixaram de estudar nos diversos momentos da vida. Suas vozes esclarecem os motivos. Os principais são negação do nome social e do uso de banheiro. Assédio e agressão verbal também são apontados como uma realidade cotidiana que dificulta muito a permanência na escola. Quando eu entrei na UF, foi na UF de Rio das Ostras. Na época, assim, não tinha outras pessoas trans lá. Acho que hoje até tem, depois que eu saí. Mas quando eu entrei, era meio que só eu, assim. Eu era respeitado, mesmo antes de pedir o nome social, todo mundo me tratava direito, era só eu falar, nunca sofri nada, assim, lá. Mas aqui em Niterói é bem melhor, né, porque conheço muito mais pessoas trans, aqui tem várias, e é muito mais confortável. E quando acontece alguma situação, a gente pode se apoiar, né, procurar, enfim. E eu acho que a UF é até relativamente tranquila em relação a pessoas trans, né. A gente tem o nome social e tal, mas tem falhas, né? Por exemplo, uma coisa que me incomodava antes de retificar era que toda eleição que tinha lá na lista o nome de registro da pessoa, que é uma situação super vexatória que pode deixar a gente em risco também, né? E acho que já havia essas situações de que causou realmente mal para uma pessoa trans, o nome estar ali. Acho que tinha uma época também que não tinha como mudar o nome no e-mail, né? No e-mail. E na biblioteca também não, então são todas essas coisas assim que não se atentaram na hora de fazer. Então é um direito que a gente tem do nome social, mas ainda tá meio falho. E eu acho também, tipo, que a minha experiência é positiva, mas tem muito a ver com o curso que eu tô, né? Porque eu vejo que pessoas de outros cursos não têm esse respeito que eu sempre tive. Eu acho que os professores têm uma formação mais relacionada a lidar com isso, né? No serviço social. Com certeza o apoio familiar também é uma coisa muito importante. Mas no meu caso eu demorei anos pra contar pros meus pais, assim, eu contei pro meu pai depois que eu retifiquei só, porque aí não tinha como não falar. E já tava tomando hormônio e tudo, mas, sei lá, era uma coisa minha, assim, de que eu só queria contar depois que tivesse tudo certo, que eu não estivesse na casa dos meus pais, que eu não dependesse totalmente deles. Então eu fui meio que enrolando, mas tipo, os meus amigos todos já me conheciam como Orlando, enfim. Sei lá. Coisa meio doida minha. Tenho um relacionamento com um outro homem trans, mas acho que não foi uma coisa assim, deliberada. Eu acho que é bem mais confortável, assim. É uma pessoa que realmente te entende, né? E a gente tem feito a nossa transição meio que junto. Tipo, a gente começou a tomar hormônio junto. Então é um apoio que assim eu não teria num relacionamento com uma pessoa cis nesse nível, né? Mas acho que não foi tão deliberado assim. A gente já se conhecia desde o ensino médio. E a gente namora há 6 anos agora, né? Já faz um bom tempo. Mas se relacionar com um homem trans tem algumas dificuldades, que eu acho que não são tantas, não é tanto minha com ele, né, do nosso relacionamento em si, mas como as pessoas percebem o nosso relacionamento. Tipo, as pessoas falam, por que vocês trocaram de sexo se são 2 homens trans se relacionando? Porque acho que existe essa visão de que se eu sou um homem trans, eu tô transicionando pra ficar com mulher e eu tenho que ficar com uma mulher cis. Eu tenho que ser hétero, eu tenho que me encaixar num padrão de masculinidade hegemônica, assim, que acho que não cabe pra gente. E acho que a gente tem que questionar, assim. Inicialmente eu queria fazer meu TCC sobre discussão sobre pessoas trans no serviço social mesmo. Mas eu acabei percebendo que eu não ia achar quase nada, assim, tem pouquíssimas coisas. Que é uma falha, assim, acho que deveria ter muito mais.
Então eu resolvi pegar uma questão mais ampla sobre a discussão de gênero no geral, assim. Aí talvez eu foque alguma coisa ou outra em relação a pessoas trans, mas eu acho que não ia ser viável fazer só sobre isso, pelo menos não nesse momento. Aí o que eu tô pensando é em pegar alunos que estão entrando agora, estudantes que estão entrando agora na faculdade, fazer uma pesquisa com eles, para ver o que eles sabem sobre gênero, aí eu perguntar sobre pessoas trans também, enfim. E com alunos que estão para se formar, para ver, assim, meio que como que ocorre, qual a mudança que ocorre, né, no que eles aprenderam, né, que a gente aprende. No serviço social nós temos algumas disciplinas obrigatórias em relação a gênero. Tem uma que é sobre família, mas que entra muito na questão de gênero, obviamente. Tem uma que é gênero e serviço social. E tem algumas optativas, normalmente, também. Eu conheço mais como são as disciplinas do serviço social mesmo. E, assim, dependendo do professor que você pega, ele vai abordar as questões trans nessas disciplinas. Mas tem professores que não abordam, né? Então, fica uma lacuna, assim. E eu penso que é importante o assistente social saber sobre questões trans, saber como lidar com uma pessoa trans. Porque não é só quem trabalha, sei lá, no ambulatório trans de Niterói que vai ter contato com pessoas trans, né? Em qualquer lugar você pode ter, num CRAS, num hospital, você pode ter acesso a essa população. Então, eu acho que precisava ser um foco também, ter uma disciplina talvez até mais específica, né? Mas a gente tá caminhando nesse sentido ainda. A minha intenção é seguir a carreira acadêmica aqui, fazer mestrado, doutorado, e meu sonho é ser professor mesmo, universitário. Mas aí, hoje em dia tá um pouco complicado, né? Com a falta de bolsas e tudo mais, mas é o que eu quero, assim. Acho que violência dentro da universidade, especificamente, eu não sofri, assim. Mas eu acho que normalmente essa violência é direcionada a mulheres trans travestis. Principalmente as que não são passáveis, as que são negras e tal. E acho que não é uma violência que acontece tanto com homens trans. Acho que a gente passa mais despercebido muitas vezes. Então, sei lá, sempre usei o banheiro masculino. Mesmo antes da testosterona, ninguém me olhava estranho, sei lá. Eu só usava. Mas aqui em Niterói, especificamente, eu já sofri algumas violências, assim. Mas acho que normalmente é pelas pessoas me lerem como um homem gay, assim. E aí já, sei lá, me chamando de viado na rua. Já falam que iam me bater, que viado tem que apanhar, coisas assim, tipo. E que é engraçado que eu não sofri nas cidades que eu morava antes, que era menor, nunca passei por isso lá. Mas aqui eu já passei algumas ocasiões, assim, até no shopping, uma vez gritaram viado no meu ouvido, assim. E, sei lá, mais essas coisas que acontecem. Mas em relação especificamente a ser trans, eu não sei se é uma leitura que as pessoas fazem, assim, né? Então, não sei. Mas o que eu passei foi mais, assim, coisas institucionais, às vezes em dificuldades de conseguir algum documento e tal. Tipo, quando eu fui tentar fazer a carteira de nome social, que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Antes de ter o nome social na identidade, de eu retificar também. Sei lá, eu fui lá umas 3 vezes, sempre dava algum erro e eu nunca consegui esse documento, assim, eu paguei e nunca consegui. E eu fui lá várias vezes, em questão de meses. Acabou que eu retifiquei antes de chegar a essa carteira de nome social. Eu acho que é mais esse tipo de violência que não é física, não é assim, ninguém me falou nada, mas sei lá, por que não chegou, né? Não sei. Só pode ser, não sei, algum preconceito das pessoas, né? Que não queriam fazer, sei lá. Em Rio das Ostras eu sofri menos violências, assim como eu falei, né? Explícitas. Mas eu odiava morar lá, porque eu me sentia bastante sozinho, assim, não conhecia muitas pessoas trans lá. Por um tempo eu não conhecia nenhuma, né? Depois eu conheci uma ou outra. E aí vim morar em Niterói pra mim e estudar na UF aqui, que eu fiz a transferência, né? Me ajudou bastante, assim, na minha saúde mental mesmo, por ter mais convívio com pessoas trans, por não me sentir mais sozinho, assim, que eu acho que compensa tudo pra mim, de ter esse contato. De estar aqui andando na UF e ver algum amigo trans, que lá nunca ia acontecer, sabe? O meu sonho mesmo era fazer jornalismo, assim, na época eu achava que tinha tudo a ver comigo, que eu ia adorar. Mas eu acabei odiando e... Aí eu fiquei um tempo parado, sem fazer nada, sem estudar, né, no caso.
E, não sei, eu senti a necessidade de voltar a estudar, né? De ocupar esse espaço. E o serviço social eu acabei chegando meio sem conhecer muito, assim, né? Acho que muita gente chega no serviço social, assim. Eu só ia passar e vou fazer, porque eu preciso fazer alguma coisa, preciso me formar, então. Mas eu cheguei e acabei gostando muito, assim, me apaixonando pelo serviço social mesmo. É uma profissão que eu acredito muito agora, na importância. E é isso, apesar de eu não ter tido o sonho de fazer, hoje em dia eu quero muito atuar na área, me formar e ser um assistente social.